Fala galera, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição de layout com CSS. Acontece que a gente já está aprendendo um pouco sobre HTML, sobre CSS, as nossas páginas vão ficando um pouco maiores, com mais conteúdo e a gente precisa distribuir isso daí de uma maneira organizada. Obviamente, quando a gente está criando um site, um sistema web, a gente tem que ao menos mentalizar o resultado que a gente quer, né? Quais elementos que a gente quer e onde que a gente quer que eles fiquem. Aqui a gente vai fazer uma prática meio que avulsa mesmo para demonstrar alguns recursos. Quando a gente quer então fazer essa divisão de layouts, a gente precisa inicialmente considerar que o HTML ele já prevê, a partir da versão 5, algumas tags específicas para isso. Estou utilizando aqui o W3 Schools como referência e nessa página aqui eles falam sobre essas tags específicas, tá? O HTML5 trouxe algumas novidades em relação às anteriores, isso também já não é tão novidade assim, mas antigamente a gente fazia divisão de layouts mais utilizando é, é, tags div, e aí colocava uma div para ser cabeçalho, uma div para ser região de navegação, uma div para ser conteúdo, para dividir em colunas, uma div para ser rodapé, e colocava IDs para ela, ou aplicava classes. Isso funciona ainda hoje, só que não é mais aconselhável fazer isso, porque um documento em que a gente utiliza tags específicas para isso, o documento fica com uma semântica melhor. Como assim? É um documento mais fácil de entender, tanto para o programador, né? Se uma outra pessoa for olhar o seu código, ou se a gente mesmo for olhar um código que a gente fez anteriormente, a gente tem mais facilidade de entender, e também para motores de busca, ferramentas de análise automática de páginas, enfim. Elas conseguem dar ênfase em determinadas regiões do site baseado na divisão semântica disso aí. Ok, essa imagem aqui ilustra algumas dessas tags, deixa eu abri-la aqui. Header, nav, section, article, footer, aside, né? O posicionamento delas aqui já é ilustrativo, não tem muito o que falar. Existem outras além dessas também. Aqui tem cada uma delas e as explicações sobre elas. Bom, a pergunta é: se eu usar essa tag, o meu conteúdo já vai ser posicionado direitinho dessa maneira? Não, a gente continua necessitando do JavaScript para fazer esse posicionamento, certo? Então, essa divisão, utilizando essas tags, é mais para dar significado melhor ao nosso conteúdo. Beleza. Coloquei minhas tags e agora eu quero fazer então o CSS para que elas fiquem bonitinhas nos lugares que eu quero que elas fiquem. Existem basicamente 4 caminhos, não exatamente 4 formas de fazer, existem muitas formas de fazer, tá? Mas essas formas podem ser agrupadas principalmente em 4 caminhos. O primeiro caminho é a gente utilizar algum framework, por exemplo, Bootstrap. A gente vai lá, baixa o Bootstrap, dá uma estudadinha no tutorial deles, do site oficial ou em algum outro lugar, e vê como que a gente faz essa divisão de colunas. É bem tranquilo e bem completa a funcionalidade deles. Segunda forma, float. É uma propriedade do CSS que a gente pode utilizar para colocar elementos lado a lado, principalmente. Por que a gente foca nessa questão de colocar elementos lado a lado? Porque um elemento abaixo do outro já é o comportamento padrão, né? Então, o que a gente pena um pouco mais para fazer é quando a gente tem que colocar elementos uns do lado do outro. Beleza, então o primeiro caminho, né? Usar algum framework, Bootstrap ou outro. Segundo caminho, utilização da propriedade float. Quando a gente fala que uma, um elemento da nossa página ele flutua, ele, se for dimensionado de um tamanho menor que a página, ele abre espaço para que o elemento de baixo suba e ocupe a região que está ao lado ali que sobrou. Mais ou menos isso. Só que ela dá alguns problemas, depois isso aí gera efeito nos elementos abaixo, a gente tem que usar outra tag, outra propriedade para poder cancelar isso. Então, existem alternativas já mais tranquilas. No caso, é a terceira, que eu vou inclusive exemplificar hoje, que é a Flexbox. Flexbox, na verdade, é um conjunto de propriedades também do CSS, já nativo do CSS, que permite a gente fazer essa divisão também. Flexbox permite que a gente divida tanto em colunas quanto em linhas. Então,
eu posso fazer uma divisão horizontal ou posso fazer uma divisão vertical. E o quarto caminho seria usar o esquema de grid nativo do CSS também. Tem grid layout, que já é um conjunto de tags voltados para isso também. No caso, o grid layout permite que a gente faça divisão tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo. Então ele permite que a gente configure em duas dimensões. Flexbox permite em uma dimensão e grid em duas dimensões. Então são esses caras aqui, ó. Usar algum framework, igual eu falei, usar a propriedade de flutuação, usar Flexbox, ou então usar grid. Nós vamos usar hoje esse exemplo aqui. Beleza, vamos voltar lá para os nossos códigos para a gente entender o nosso exemplo. Tá aqui um HTML já até baseado em algumas aulas anteriores, mas está um pouco diferente, tá? Então, se vocês quiserem digitar para poder me acompanhar, vocês podem digitar. Tem essa parte aqui, vocês podem dar pausa e digitar. E aí, a parte de baixo aqui, vocês podem dar pausa e digitar. Notem que é muita coisa repetida ali, é só para a gente ter algum conteúdo mesmo de teste. E eu tenho também um CSS que já está linkado aqui em cima com alguns estilos que eu já tinha colocado também. Então, se vocês quiserem acompanhar, vocês podem digitar aí rapidinho, aqui em cima, até a linha 41, essa parte. Deixa eu descer aqui. Linha 42 para baixo. Eu acho que aqui para baixo. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa. Então, vou dar pausa aqui um pouquinho, da linha 41 até a linha 80. E agora eu vou descer. Não tem mais nada. É onde a gente vai fazer o nosso exemplo. Tá? E tem uma imagem aqui dentro também. Vocês podem colocar alguma imagem qualquer aí. Essa imagem está sendo utilizada aqui no HTML, na linha 30. Beleza. O que isso gera lá no navegador, né? Qual o estado que isso está atualmente? Assim, ó, eu tenho as seções. Essa primeira tem uma imagem, tem um parágrafo, tem um título, um parágrafo e uma imagem. E as outras só tem título e parágrafo, tá? Nosso primeiro teste ainda não é nosso teste final, vou fazer dois testes aqui, na verdade. Colocar todas essas seções lado a lado. Utilizando Flex, isso acaba sendo até tranquilo, tá? Vamos voltar lá para o código. Analisando aqui, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho uma div e dentro dessa div eu tenho as sections. Por que eu tenho que fazer esse esquema de hierarquia aqui? Porque o Flex funciona assim. A gente tem que ir no elemento pai, ou mãe, enfim, no elemento, vou chamar de pai, e dizer que o display dele é flex. E aí, todos os elementos que estão dentro dele passam a ser colocados lado a lado, tá? Ele já considera, por padrão, que a gente quer fazer uma divisão por colunas. Se eu quiser fazer essa divisão em linhas, eu tenho uma propriedade ali que eu ajusto, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, não, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Beleza. Então, eu vou aplicar nessa div um display flex e essas coisas aqui já vão aparecer lado a lado. Vamos lá no meu CSS. Eu tenho outras divs aqui, então eu vou colocar uma class aqui para a gente desambiguar, né? Senão eu faço um CSS para essa div e ele cai na outra div também. Mas a gente poderia criar um ID, a gente poderia usar um seletor avançado também, né? Por exemplo, usar a div que está depois do H1, ou usar a div que está dentro de um outro elemento com a classe container, enfim, dá pra gente achar esse cara de outras maneiras. Então, mas eu criei uma classe row aqui, mais rápido, e aqui vou dizer o seguinte, row, tá, show, ainda está assim, ó, ainda está assim, diminui um pouco, tava com um zoom grande. Eu vou simplesmente dizer o seguinte, o display é flex. Beleza, salvei. E aí eu tenho aqui, ainda não ficou,
pontinho aqui da minha classe, né? Isso. Quando eu crio classe lá, é que eu tenho que colocar o pontinho. Beleza, já ficou aqui. Note que ele dimensionou do jeito que ele quis, tá? A gente pode colocar larguras fixas se a gente quiser. Mas quando a gente não coloca, se for tudo texto, por exemplo, ele tenta colocar do mesmo tamanho. Aqui, como tem uma imagem em um e texto no outro, ele deixou a imagem ocupar um espaço maior e o que sobrou ele dividiu para os outros. Então, ele meio que faz automaticamente, mas se a gente quiser, a gente pode controlar isso. Então, inclusive, tem outras propriedades que ajudam nisso. Eu vou deixar o material lá e também vou mostrar o site daqui a pouco. Beleza. Então, nosso primeiro exemplo, a gente já tem aqui os nossos conteúdos divididos em colunas. E a ideia é a mesma. Sempre que eu precisar dividir em colunas, eu vou no elemento pai e falo que ele é flex, aí os filhos já vão aparecer lado a lado, tá? Dividido em colunas. E se eu quiser alterar esse comportamento, eu tenho outras propriedades, mas o básico é isso. Bom, como esse efeito aqui não ficou muito legal, o que eu quero fazer? E aqui ficou uma quantidade muito grande, eu quero diminuir um pouco o espaço aqui para essa seção 1, que eu estou considerando como seção principal. Então, vou deixar ela ocupando aqui, sei lá, uns 40% da minha página. E o resto eu vou deixar dividido aqui, ó. As outras 5 seções eu vou deixar dividido aqui. Beleza, então vou dar um tamanho para essa aqui. Deixa eu olhar lá no HTML. É essa aqui, ó. Eu vou chamar de destaque uma classe e vou dizer aqui, ó, destaque. Vou dizer que a largura é 40%. Beleza. Aí eu reduzo um pouco aqui a minha seção, apesar que a imagem está extrapolando, né? Eu vou colocar uma largura para a imagem também para ela acompanhar isso daqui. Só tem uma imagem, então eu vou no tag mesmo. Se a gente tivesse outras imagens, teria que desambiguar. Ela vai ocupar 100% do pai dela. E aí ela não vai ultrapassar. Beleza. Fazendo ela ocupar 100% do pai, ela já ficou aqui bem pequenininha junto com o pai dela. Beleza. E esse cara aqui tem que voltar para 100%, porque está sendo calculado em cima da divisão do flex, né? Beleza. Então, ele 100% significa que está ocupando 100% aqui do que foi calculado pelo flex. Ok. Mas eu não quero bem isso. Eu quero que isso aqui realmente ocupe um espaço maior, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, divisão de colunas equivalentes, isso aqui já estaria atendendo. Eu quero, na verdade, isso aqui com um pouco de destaque e essas outras aqui divididas. Então, eu tenho que fazer um esquema que é meio seguinte. Esse primeiro nível meu vai ser dividido em duas colunas. E essas duas colunas, no caso a segunda delas, vai ser dividida também em colunas. Então eu vou ter essa linha aqui dividida em apenas duas colunas, sendo que a primeira coluna vai ser para esse cara aqui e a segunda coluna vai ter internamente todos esses aqui. Então é como se fosse um flex dentro do outro. Então nosso segundo exemplo, que às vezes pode ser necessário nas nossas aplicações. Para eu fazer isso, se eu quero dividir um conjunto, eu tenho que então aplicar o flex no pai deles, certo? Então, note que eu estou fazendo a transformação aqui e eu estou dizendo o seguinte agora, ó. Esse cara aqui que é flex possui dois filhos somente agora, esse filho e esse filho. Aí esse cara aqui, que já é filho desse daqui, tem aqui esses 5 filhos, beleza? E aí nós vamos fazer então o seguinte, vou dizer que isso aqui também tem uma classe, vou chamar de secundária.
Aí, aqui no meu CSS, eu vou ter, então, o destaque e a secundária. Beleza. O meu destaque, eu vou voltar aqui para os meus 40%, né? Que agora, lembra que a minha row inicialmente, ela só tem 2 colunas. Então, essa aqui vai ocupar 40% e essa daqui vai ocupar 60%. Beleza. Ok, já está mais próximo do que eu estou imaginando. Aí essas aqui também, para não ficar um abaixo do outro, eu vou dividir em colunas pequenas. Então, para eu dividir essa parte aqui também em colunas pequenas, eu simplesmente vou dizer que essa aqui é a secundária, também é flex. Então, quando eu digo que isso aqui também é flex, essas coisas que estão dentro dela vão ser divididas em colunas. Então, essa aqui que é secundária, eu também vou dizer que ela é flex. E aí eu tenho esse efeito aqui, ó. Dividiu por igual, tá? Ah, achei muito embolado. Eu quero apenas 3 colunas, por exemplo. Eu posso dizer que as então para eu dizer que eu quero apenas 3 aqui, tá? E que essas outras têm que vir para baixo, vou seguir 2 passos. Me acompanha aí. Primeiro, vou dizer o seguinte: eu vou dar uma largura para ela, né? Para saber o quanto que elas vão ocupar. Então, as seções que estão dentro do elemento com classe secundária vão ter uma largura de 33,33%. Beleza. Não surtiu nenhum efeito. Porque eu tenho que daqui até aqui, que é meu 100%, né? Se eu falar que essa aqui ocupa 33, ela teria que ser um pouco maior e caber só 3, pela matemática. Só que o flex, ele calcula automaticamente, então ele está sobrescrevendo essa largura, porque por padrão, ele tenta colocar todo mundo numa linha só. Agora, se eu quero que ele jogue para baixo quando não couber, é por isso que eu falei que existem outras propriedades lá auxiliares, né? Dependendo da situação a gente tem que utilizar. Eu tenho que ir no elemento pi de novo e dizer o seguinte: flex wrap. Isso aqui vai falando que eu quero que ele permita agrupar todas as minhas colunas em partes. Ele não agrupa, ele tenta colocar todo mundo num grupo só, num grupo único. Agora, se eu permito que ele agrupe, ele vai considerar as larguras dessas colunas e vai criar grupos. E aí, se esses grupos estiverem grandes demais para caber em uma única linha, ele cria novas linhas abaixo para ir colocando. Então, vou dizer aqui wrap, e aí nós temos esse efeito aqui, ó. 1, 2, 3, pela minha conta, né? Só caberia 3, então ele jogou as outras para baixo. Se eu colocar aqui 50%, por exemplo, ó, aí só vai caber 2. Aí ele vai jogando para baixo. E se eu tiver, então, em algum momento, sei lá, meu conteúdo cresceu, vou colocar mais 2 aqui, só para a gente exemplificar. Meu conteúdo cresceu. Eu tenho agora seção 7 e também seção 8. Aí ele foi jogando mais para baixo. Ó. Vou voltar a colocar 33% para caber 3. Mas aí depende, obviamente, da situação de cada um. Então, coube 3. Pela minha conta, minha matemática não cabe mais aqui. Ele já joga para baixo. Isso só acontece porque a gente definiu um tamanho e a gente colocou flex wrap. Se eu tirar isso daqui, ele vai tentar colocar tudo numa linha só. E vai ficar um pouco mais embolado. Bom, tem outras propriedades, tá? Para fazer esses ajustes, por exemplo, questão de alinhamento, tanto na vertical quanto na horizontal.
as distâncias aqui, a gente pode colocar, por exemplo, padding, né? A gente pode colocar padding, margem, essas coisas que a gente está acostumado, mas já tem algumas propriedades específicas do Flex também para lidar um pouco com isso. E aí vocês podem ir descobrindo de maneira que vocês forem precisando, tá? Mas o básico é isso daqui. Aqui, nesse link, aparecem essas outras propriedades auxiliares, tá? Então são basicamente essas aqui. E depois tem mais algumas para os elementos filhos, se necessário. Eu também vou deixar uma apresentação lá no sistema para vocês. Não vou entrar em detalhes de propriedade por propriedade, porque depois a gente acaba esquecendo. É bacana a gente saber da possibilidade, né? Eu peço que vocês deem uma olhada aqui para vocês saberem o que é possível fazer aqui lá no slide, mas não precisa tentar decorar propriedade nenhuma. Quando vocês precisarem de uma determinada funcionalidade, vocês vão lembrar que ela existe e aí vocês consultam o material para saber como que é feita. Vou dar só um espacinho aqui, só fazer um teste com margem. Aquilo ali está aqui no destaque. Eu vou dar aqui um pad de 10px. Deixa eu ver se ele vai chegar as coisas para fora. Aí eu já tenho um espacinho um pouco maior aqui, né? Para não ficar muito colado. E é o mesmo efeito você pode aplicar para lá ou então com as propriedades específicas lá do Flex. Então, beleza, é isso. Tentem fazer essa prática aí, tentem botar para funcionar. Vou deixar também um material lá na plataforma para vocês darem uma olhada. E é isso. Se aparecer dúvida, vocês me procurem pelos canais que vocês já conhecem. Até a próxima, pessoal.